Você já participou de alguma conversa que em determinado momento a pessoa que estava falando soltou um palavrão? Uma palavra que você não queria ouvir, uma palavra que para você não significa coisa boa. O que você sentiu? Foi desagradável? Foi normal? Você se importa? Você não se importa? Esse é um assunto que pode até gerar alguma polêmica, sabe por quê? Determinadas palavras em determinadas regiões do Brasil têm um significado, em outras são completamente diferentes. Em alguns lugares é comum falar determinadas palavras, mas em outras não se pode de jeito nenhum. O episódio de hoje: o que a Bíblia diz sobre palavrão? Pode falar ou não pode falar? O que você acha? Aliás, bota aqui nos comentários. Daniel, quem é cristão? A pergunta é essa. Quem é cristão pode falar palavrão? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E eu já fiz essa consideração, né, essa ressalva. Tem palavras que para algumas pessoas é um palavrão, para outras não é um palavrão. A Bíblia em si, ela não tem a expressão palavrão registrada aqui, não está falando aqui. O que a Bíblia fala é sobre linguagem imprópria. Fala sobre palavras torpes. Caramba, palavra torpe. A palavra torpe é algo que se associa, é um sinônimo de palavrão. Mas, Daniel, o que é torpe? O que é a palavra torpe? Vamos lá, vou abrir aqui o dicionário. Ó. Torpe significa, é um adjetivo de dois gêneros, significa desonesto, sórdido, nojento, indecoroso, obsceno. Vou repetir, desonesto, sórdido, nojento, indecoroso, obsceno. Então, a gente pode entender que toda vez que estiver falando de palavra torpe, a gente pode compreender que é um palavrão, tá? Palavra torpe é um palavrão. É, em outras palavras, uma linguagem imprópria, uma linguagem inadequada. E a Bíblia deixa claro que nós precisamos cuidar das nossas palavras. Nós precisamos cuidar da nossa linguagem. Não é possível ter uma língua que amaldiçoa e abençoa, que sai água doce e água salgada, não é possível. Qual é a fonte das tuas palavras? Elas não podem ser sujas e limpas ao mesmo tempo, não. É impossível. Um pouquinho de sujeira já torna a água suja. Ela já não é mais pura. Um pouquinho que seja. E o primeiro versículo de hoje nos orienta na seguinte direção. Efésios 4, 29. Se você puder colocar nos comentários, coloca aí. Efésios 4, 29 é o primeiro versículo de hoje. Nós vamos ler juntos. Antes, eu quero te lembrar da importância de você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aperta o botão inscrever-se aqui embaixo. Torne-se automaticamente, gratuitamente meu aluno e minha aluna aqui no quadro que a Bíblia diz sobre, no meu programa Novo Dia, toda terça e quarta, 7 da manhã. Torne-se automaticamente, gratuitamente meu aluno nessa sala de aula virtual que forma as verdadeiras flechas. Nós somos um exército de flechas que vai influenciar as pessoas na direção certa, que vai mostrar aquilo que elas precisam fazer, pensar, como agir, como crescer, como escolher as amizades, o que falar, para onde ir. É aqui que a gente aprende. Eu compartilho as lições do livro das histórias eternas para que você se torne uma flecha. Quando você estender a mão, não vai ser para pedir, vai ser aprontar o caminho. Quando você estender a mão, não vai ser para pedir, vai ser para apontar o caminho. Porque a flecha conhece a direção certa. E aqui a gente está sempre sendo afiado, aprendendo mais para evoluir e ajudar a mudar a vida das pessoas. Mudar a nossa e mudar a vida das pessoas. Então, Efésios 4, 29 vai dizer o seguinte para a gente. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Nossa! Primeira orientação, nenhuma palavra torpe saia da sua boca.
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Essa aqui é uma outra versão do mesmo versículo. Que nenhuma palavra torpe. Eu disse o sentido aqui. Nessa tradução, aqui é a NVT. A NVT diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Os palavrões podem insultar as pessoas. Você é isso, filho de não sei o quê. A Bíblia está sendo muito clara. É uma ordem. Evita. Tira da sua boca. Quando a gente era criança e alguém falava palavrão, sempre tinha uma tia para falar, uma professora da escola, né? Eu vou lavar a sua língua com sabão. Amigo. É sujo o linguajar. Efésios 5, 3 e 4. Olha só, eu vou ter que abrir aqui a próxima página, 5, 3 e 4. Não, está aqui ainda. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. Aliás, coloca, por favor, nos comentários, Efésios 5, 3 e 4. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Aqui nesse trecho, ele está falando que, eu li até um pouco mais, né? Eu li o 5, quem é impuro ou ganancioso, e diz assim, que é idólatra. A idolatria, o idólatra não é aquela pessoa que se curva diante de uma imagem, não é só isso não. O idólatra é aquela pessoa que coloca outra pessoa ou algo no lugar de Deus. Quando Deus deixa de ser o número 1, deixa de ser o buscado em primeiro lugar, e algo está no lugar dele, então essa pessoa é idólatra. E aqui Efésios está dizendo, na carta aos Efésios está dizendo que essas pessoas, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Está falando mais uma vez de você ter controle sobre a sua língua. O que a Bíblia diz sobre palavrão? Está falando aqui, está fazendo sentido para você? Você está aprendendo? Coloca assim no comentário, não coloca não, se for o seu caso. E tem muita gente que diz assim para mim, Daniel, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu passei muitos anos no mundo, eu não conhecia Jesus, eu me habituei a falar certas palavras e eu não consigo me livrar. De coração eu te entendo, eu sei o quão difícil é, e eu já pensei muito sobre isso. Como seria bom se a gente não tivesse experimentado as coisas do mundo? Como seria bom se a gente nunca tivesse visto, ouvido, tocado nas coisas impuras? Porque nessa altura do campeonato a gente sequer se sentiria tentado, sequer teria aquela lembrança do passado. Ah, dá para fazer desse jeito, ah, como aquilo era bom. A gente poderia muito mais facilmente dizer não. Como seria bom se a gente nunca tivesse usado a nossa boca para falar o mal, uma piada suja, uma palavra desagradável, hoje sabendo que a Bíblia diz para você não fazer. Mas infelizmente muitos de nós já mergulhamos nesse poço de podridão. O que fazer? 1, você já pediu perdão, você se arrependeu. 2, da mesma forma que você se habituou a falar, você tem que se habituar a não falar. Você pode ter capacidade, você tem sim, de controlar o que você vai falar. Às vezes saiu, foi sem querer. Entenda que você falou e que você não pode repetir. Vá se acostumando a lavar a sua linguagem, o seu linguajar, para que da sua boca só saiam palavras agradáveis, palavras de luz, palavras de direcionamento. Essa mudança exige disciplina, não exige tremor. Ai, agora eu estou me tremendo todo, agora eu mudei. Não é assim que funciona. Decisão. É decisão, não é milagre, é decisão. Ainda não consigo, mas vou conseguir. E hoje eu falei 3 vezes, amanhã eu vou falar 2. Vai ter um dia que eu vou falar 0. Porque você decidiu ser melhor. Você decidiu resistir, você decidiu mudar. Faz sentido?
Tá pegando essa? Vamos para mais um versículo. E eu quero ler com você Tiago 1:26. Olha que coisa linda. Se alguém... isso aqui vai doer ali no coração do fariseu. Se alguém se considera religioso, mas não refreia, não segura a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Olha como é forte esse versículo. Se alguém se diz religioso, mas não tem domínio sobre a língua, mas fala um monte de coisa, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Se a pessoa não consegue controlar a si mesma, ela vai controlar quem? Como que ela vai controlar um impulso pecaminoso? Como? Ah, Daniel, mas isso aí é muito radical. Tudo bem, mas é o que está escrito na Bíblia. Eu só estou compartilhando com você as lições do livro das histórias eternas. Eu não estou inventando nada, eu não estou colocando regra, eu só estou trazendo à luz a informação que você precisa. Eu vou ler, reler, porque isso aqui é forte. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, crente, Bíblia, que vai à igreja todo domingo, né? Mas não controla a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Por que, Daniel? Mateus 12:34, olha o que diz aqui. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Sabe aquela pessoa que só fala em desgraça? Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro reclamando da vida, falando mal dos outros, criticando, apontando erro? O coração dela está cheio disso. Aquela pessoa não consegue te olhar com olhos de bondade, ela não consegue não te criticar, não apontar um erro em você. Aí você acha que o problema é teu? Aí você fica sofrendo, fulano falou isso pra mim. O problema não é seu não, querido. Não é seu não, querida. Flecha. O problema é daquela pessoa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aquela pessoa está cheia de mágoa, cheia de raiva, cheia de críticas. Então ela precisa colocar para fora. Você já pegou uma garrafinha de água, daquelas de plástico? Você tira a tampa. Se você apertar, o que vai sair? O que vai sair? Água. Um sachê de molho, daqueles vermelhinhos. Você tirou a ponta, espremeu o sachê. O que vai acontecer? Vai sair ketchup. Porque quando nós somos espremidos, o que está dentro da gente sai. Quem tem água, derrama água. Quem tem ketchup, derrama ketchup. Quem tem impureza, transborda a impureza. Quem tem bondade, entrega a bondade. Na hora da pressão, na hora que somos apertados, a gente coloca para fora aquilo que carrega dentro. Portanto, encha-se de coisas boas, porque isso vai refletir no seu linguajar. A boca fala do que o coração está cheio. Essa foi boa. Essa eu gostei. E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu lutei e luto contra isso também. Porque eu também vivi no mundo, eu também aprendi um monte de palavras que eu não falo hoje. E elas estão aqui, Elas já estão aqui. Mas eu controlo, porque eu tomei uma decisão. Não, cara. Eu sou de Jesus, eu sou do povo santo. Esse tipo de pensamento não pode estar aqui. As pessoas acham que depois que elas entram para a igreja, a vida vai mudar, vai ser um conto cor-de-rosa. Ai, que maravilha. Não, querido, é luta. É luta, é decisão, é resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele está o tempo inteiro tentando te levar para o lado dele. Você tem que resistir, você tem que dominar a si mesmo, negar a si mesmo. Eu estou com vontade de falar umas verdades, mas eu não vou. Eu estou com vontade de ir naquela festa, mas eu não vou. Eu estou com vontade de fazer aquilo, mas eu não vou. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu estou caminhando nesse caminho aqui, que é o caminho de Jesus. Nenhum outro me interessa mais. Ou pelo menos não deveria te interessar. Você tomou uma decisão. Siga no caminho da vida eterna. Siga no caminho da paz, no caminho da alegria, no caminho em que você terá para sempre o seu Pai com você, o seu Pai Celestial, aquele que criou a sua vida e escreveu a sua história. Mais um versículo de hoje, Colossenses 4:6, e é o último. O seu falar seja sempre agradável e temperado como o sal, para que saibam como responder a cada um. Então aqui no final a gente tem uma orientação. O quadro de hoje diz, pergunta, né? O que a Bíblia diz sobre palavrão? Está muito claro que não deve estar na nossa boca as palavras torpes, as palavras nocivas, as palavras que ofendem, as palavras que ridicularizam.
que as nossas palavras devem ser sempre agradáveis e temperadas com sal, ou seja, tem que ter graça, tem que ter sabor, tem que ser diferente do mundo. Isso é ser temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, em vez do mal, coloque o bem, em vez da crítica, coloque o conselho, em vez de um palavrão, coloque um seja feliz, um obrigado, um que bom que você está aqui, um que demais. Controle as suas palavras. Para finalizar, eu quero só te deixar uma verdade aqui, ó. Controlar a língua, preste atenção nisso. Controlar a língua, se você quiser até colocar isso, escrever nos comentários, é grande, mas vale a pena. Controlar a língua é sinal de maturidade e obediência a Deus. Controlar a língua é sinal de maturidade e obediência a Deus. A Bíblia, eu li para você aqui, ela diz para não falar essas palavras, sim ou não? Sim. Então, se você é cristão e não refreia a sua língua, você não obedece a Deus. A Bíblia é muito clara dizendo que a pessoa que é assim tem uma religião que não vale nada. Ela sabe que não pode falar. Ela continua falando. Ela não domina a própria língua. Ela não obedece a Deus. Ela não tem maturidade para entender quem ela verdadeiramente é, para entender que aquelas palavras não podem estar na mente e na boca dela. Quem não controla a língua desobedece a Deus. É forte, mas é verdade. Guarda essa palavra no seu coração, compartilhe esse link com amigos e amigos, porque mais pessoas precisam entender o que a Bíblia diz sobre palavrão, mais pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo para que elas possam cada dia mais estar aqui conosco, se tornando uma flecha que só para no alvo. Vamos aumentar esse exército de pessoas que vão fazer a diferença, vão jogar luz onde há escuridão, esperança onde há medo, amor onde vive o ódio, para que o mundo à nossa volta seja melhor, para que as pessoas tenham esperança no amanhã, para que elas conheçam o único caminho que vale a pena, para que elas se tornem uma flecha, que não para no meio do caminho, não dá ré, flecha só para no alvo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no canal no YouTube, lá no Instagram, ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Muito obrigado pela companhia, de coração. Sou muito grato a você. Que Deus te abençoe e eu te desejo, flecha, saúde e paz. Tchau. A Nova Influência, a minha escola de comunicação, a minha escola de marketing digital, a minha escola de posicionamento está à sua disposição. Se você quer aprender mais sobre isso, como criar conteúdo, como crescer no Instagram, como crescer no YouTube, como se comportar da forma certa para causar uma boa impressão, como usar estratégias digitais para crescer, tudo isso está na Nova Influência. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Aí você clica no link, vê lá a página e se inscreve. Você pode começar hoje mesmo a mudar completamente o rumo da sua vida, a mudar completamente o rumo da sua comunicação e do seu posicionamento. Basta você investir em você. Invista em você. Durante um ano a gente vai caminhar junto na Nova Influência. Você vai aprender muita coisa que está lá. Inclusive, eu subi a palestra do meu irmão Thiago Brunet, que ele deu na Chave de Ouro, e ele fala sobre como falar com sabedoria, sobre como se manter no auge, porque às vezes muitas pessoas conseguem um resultado bom, mas logo somem. Como você se mantém no alto? Tem uma aula sobre isso. Também tem aula do Thiago Fonseca, que fala sobre influência. Tem aula do Marco Rodrigues, e ele fala sobre conexão, incrível. Tem aula da doutora Érica Belon, uma neurocientista que ajuda CEOs, executivos a trabalharem em alta performance. Está tudo lá na Nova Influência. É só você clicar, se inscrever e começar a estudar hoje mesmo. Começar agora a mudar a sua vida.